Eu li com atenção a sua nota explicativa e concluí que esta nota explicativa vem muito na sequência daquilo que temos visto nos últimos anos, que é, mais do que uma explicação do Orçamento do Estado, temos um mini-programa de governo de ambiente e energia. E neste mini-programa, o que é que nós vimos? Vimos 13 planos, 10 estratégias e 10 programas. E eu vou ser exaustivo. Temos o Plano Nacional de Energia e Clima 2030, Plano Social para o Clima, Plano de Ação para a Digitalização do Ciclo da Água, Plano de Ação para o Restauro de Rios e Ribeiras, Plano de Ação Terra, Plano de Ação para a Economia Circular, Plano de Ação para a Bioeconomia Sustentável, Plano Nacional de Restauro da Natureza, Plano de Ação para a Conservação do Lince Ibérico, Plano de Ação para a Conservação e Sustentabilidade dos Polinizadores, Plano de Ação para o Biometano, Plano Setorial e Avaliação Ambiental Estratégica, Plano de Ação da Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas. Estratégias. Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, Estratégia Água que Une, Estratégia Nacional do Ruído Ambiente, Estratégia Nacional de Educação Ambiental para o Horizonte 2030, vou abreviar no Nacional, Estratégia de Combate à Poluição Visual, Estratégia de Conservação de Natureza e Biodiversidade 2030, Estratégia para o Hidrogénio, Estratégia Industrial Verde, Estratégia para o Armazenamento de Energia, Estratégia para as Compras Públicas Ecológicas. E ainda há 10 programas. Há o Programa Sustentável 2030, o Programa de Cogestão de Áreas Protegidas, o Programa Nacional de Créditos de Natureza, o Programa Alcateia 2535, Programa Plurianual de Mapeamento e Monitorização dos Ecossistemas Marinhos, Programa de Ação para a Resiliência do Litoral, Programa ELAR, Programa Botija Solidária, Programa de Eficiência de Recursos e Descarbonização da Administração Pública, Programa Incentiva Mais Transportes Públicos. E muitos destes planos são redundantes entre si. Vamos lá ver. Só em clima temos o Plano Nacional de Energia e Clima, temos o Plano Social para o Clima, que há de chegar, temos a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, para não falar da própria Lei de Bases do Clima. E muitos desses instrumentos são instrumentos que vêm dos tempos do Partido Socialista, que todos os anos lançava programas novos. Ora, seria importante começar por cortar nestas redundâncias e ter uma direção muito mais clara. E, no entanto, não vimos neste Orçamento do Estado ainda uma intenção deste Governo de prosseguir neste caminho. Até porque Portugal, tal como a Europa, até tem feito um bom caminho na redução das emissões. Temos alguns setores mais problemáticos, como mencionou, como é no caso dos transportes, mas temos feito um bom caminho. Mas esse caminho tem existido porque temos tecnologias melhores e porque temos sido cada vez melhores a adotar estas tecnologias. Não é por termos mais planos que ficamos melhores a reduzir as nossas emissões. E pior ainda, nós temos muitos planos e muitos programas, mas não temos dados públicos e acessíveis sobre a sua execução e, portanto, todos estes instrumentos são-nos dados como um dado garantido, mas não sabemos o que é que se passa concretamente em cada um deles. Temos de ir de audição em audição a perguntar ao Ministro, então, Sr. Ministro, como é que vai o plano X? Como é que vai o plano Y? Como é que vai o plano Z? Ora, isto é uma cultura de transparência que não pode continuar. Temos de ser melhores a explicar o que é que estamos a fazer e temos de ser muito mais claros nos instrumentos que utilizamos, porque a reforma do Estado não é um Ministério. A reforma do Estado tem de ser feita dentro de cada Ministério. E por isso a Sra. Ministra também é uma Ministra de Reforma do Estado, mas tem de ser uma Ministra de Reforma do Estado no setor do Ambiente e Energia. E isso leva-me, claro, ao tema do ICNF, porque houve primeiro uma ideia de que iria redistribuir as funções do ICNF, algo que a Iniciativa Liberal, aliás, já tinha proposto, através da fusão da APA e do ICNF. Pode até ser outro modelo, mas era um início de conversa àquilo que nós tínhamos proposto. Mas depois houve uma grande campanha vinda de vários interesses instalados, que já conhecemos, e a Sra. Ministra voltou atrás. E muito bem, pode voltar atrás nesta primeira iniciativa, mas eu gostaria de perguntar então, se não é este plano, qual será? Qual vai ser a transformação que vai fazer no governo das matérias ambientais e da energia, porque ela é de facto necessária, porque existem muitas entidades e muita gente neste país, também dentro da conservação ambiental, que sofre com a má prestação destas duas entidades, que são a APA e a CNF. E depois vemos a constituição de novas entidades. Temos, por exemplo, uma nova empresa pública, que é a Aqua, que servirá para executar a Estratégia Nacional que a Sra. Ministra diz que não, claro, trata-se da conversão de uma outra empresa pública, certo? Eu quero saber porque é que ela é necessária, porque isso não é explicado, é só dito que ela vai acontecer. E depois temos, por exemplo, o caso da estrutura de missão para o licenciamento de projetos de energias renováveis. A Iniciativa Liberal gostou da ideia. É de facto necessário acelerar
no licenciamento de energias renováveis. Mas já passou um ano e meio, um bocadinho menos que um ano e meio, e que eu saiba, esta estrutura vai para o seu terceiro presidente. Portanto, eu gostaria de saber que resultados é que tivemos até agora e se temos alguma maneira de medir estes resultados, porque eu ainda não sei quais são os outputs desta estrutura de missão, para além de algumas consultas públicas que fez. E fico-me por aqui. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Ministra para responder. Bom, Sr. Deputado, pode-se dizer que temos muitos planos, muitas estratégias e programas. Mas isto também resulta de nós estarmos inseridos na União Europeia. Praticamente todas que referiu são exigências do ponto de vista da União Europeia. Quando falamos sustentável, é o Fundo de Coesão. É o nome que se dá ao Fundo de Coesão. O Plano Social do Clima é um programa europeu, que depois vai ter as prioridades em cada Estado-membro. Portanto, os programas são quase todos programas, os do PRR, que se dividiram em programas. Depois, os planos, como o PNEC, a exigência da Comissão Europeia. As estratégias, muitas foram normas habilitantes exigidas pelo PRR. O PRR, para fazer, tinha, além dos financiamentos, tinha reformas. E muitas das reformas era fazer uma nova estratégia para o hidrogénio, fazer uma nova estratégia para isto, para aquilo e para aquilo outro. E nós, se algumas são redundantes, algumas são, tentamos eliminar as redundâncias, mas a maior parte delas, eu penso que não temos nenhumas por iniciativa própria, resultam, portanto, do enquadramento que temos a nível europeu. Em relação o que é que nós estamos a fazer em relação às nossas instituições, nós olhamos para a reforma do Estado como uma reforma posterior, aquilo que funciona melhor para as pessoas e para as empresas, que as instituições sejam mais eficientes, que respondam aos e-mails, que respondam aos telefones, que tenham atendimento público. Isto parece trivial, mas não é assim tão trivial nos dias de hoje, e portanto, que respondam nos processos, nas autorizações ambientais, em todos os processos, de uma forma flexível, ágil e em diálogo com os promotores. Portanto, isto é o que nós pretendemos e é isto que nós estamos a trabalhar, tanto no ICNF, como na APA, como nas entidades da energia, torná-las mais flexíveis, mais abertas, com maior diálogo com as pessoas e com as empresas e com uma resposta mais rápida. A nova empresa pública da Aqua não é uma nova, é pura e simplesmente uma das águas do Grupo Águas de Portugal, ficou com a missão de executar obras, portanto, ter como missão e como pessoas nessa empresa que sejam projetistas e executores de obras para andarmos mais depressa com a estratégia Água que Une. A EMER vai acabar, foi uma exigência do PRR e ajudou muito na transposição da RED 3, nas zonas de aceleração das energias renováveis e, portanto, entregou-nos o trabalho, o último presidente que esteve, e está praticamente concluído. Aliás, são marcos. Portanto, a seguir a isso, a EMER vai acabar. Eu gostaria aqui de chamar a atenção ao que também já devia ter dito na última intervenção. Foi possível nós constituirmos estes instrumentos financeiros para executar as baterias e o biometano exatamente por termos uma agência para o clima que tem isso nos seus estatutos. Quando foi constituída, tem essa possibilidade nos seus estatutos de constituir estes instrumentos financeiros que podem nos dar aqui uma maior flexibilidade na execução do PRR. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Passo a palavra ao Sr. Deputado para continuar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, tenho uma pergunta sobre as compras públicas ecológicas, porque nós sabemos que o Código de Contratação Pública hoje já é um inferno e constitui um enorme atraso para o Estado português e nem por acaso o Sr. Ministro da Reforma do Estado anunciou a sua intenção de lançar um novo Código de Contratação Pública já em janeiro do próximo ano. E o que eu queria perguntar à Sra. Ministra é como é que vai compatibilizar essa intenção com a execução das compras públicas ecológicas que só podem criar mais complicações ao Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Ministra para responder. Na verdade, eu conheci bem a função pública aqui há uns anos, em que exerci funções de governo noutras e funções de presidente de um conselho diretivo e científico de uma instituição pública e depois no governo, e na verdade as questões complicaram-se muito nos últimos anos. Não estou a dizer, não estou a acusar ninguém, estou a dizer parte por diretivas europeias, parte pelas ações dos diversos governos. Nós criámos um novelo que é muito difícil de desenrolar esse novelo e uma das questões é esta atuação de compras públicas e a atuação da administração pública. É muito complicado. Isso sente-se no dia-a-dia de todos nós que estamos em funções públicas. As compras públicas ecológicas é uma obrigação de uma diretiva europeia da eficiência energética. Nós, para aplicar, vamos precisar que haja uma grande simplificação nas compras públicas, ponto final, para que depois se possa tornar essas compras públicas ecológicas. Neste momento, eu até poderia dizer que as compras públicas até são muito ecológicas, porque a maior parte do tempo não existem, não se conseguem fazer. Portanto, nós não conseguimos comprar nada, portanto, não estamos a emitir quase nada. É mesmo verdade. Muito obrigado, Sra. Ministra. Passo a palavra ao Sr. Deputado. Senhora Ministra, vai rever a Estratégia Nacional para o Hidrogénio e eu queria perguntar-lhe se mantém a intenção de incorporar até 10% de hidrogénio na distribuição de gás. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Ministra para responder. O hidrogénio é uma molécula complexa, é complexo de se produzir. É muito importante para descarbonizar alguns setores, como eu aqui já disse. Agora, continua a ser caro, tecnologicamente difícil de produzir e tecnologicamente ainda mais difícil de transportar. Portanto, vai depender muito dos avanços tecnológicos e do mercado. Haverá mercado, eu estou convencida, se conseguimos atrair indústria que precise de hidrogénio para o seu processo. É a melhor solução para o hidrogénio. É indústrias e muito que existem no centro da Europa, nomeadamente na Alemanha, que precisam de muito hidrogénio e não têm hidrogénio verde na quantidade que precisam, que essas indústrias, que se Portugal consiga atrair essas indústrias para perto, por exemplo, para a região de Sines, para perto onde o hidrogénio vai ser produzido. Aí conseguiremos e faz sentido esta produção dos 10%, mas vai depender do mercado e do avanço tecnológico. Muito obrigado, Sra. Ministra.